Então, vamos iniciar a nossa live de hoje, que é mergulhando no burnout. E a gente começa com o seguinte: será que eu já tive um burnout? Né? Essa foi uma pergunta que a gente se fez aqui na Mirai, que levou a gente a começar a fazer uma pesquisa, a fazer uma leitura um pouco mais a fundo sobre o que é isso, né? E a gente percebeu, então, que sim, que nós três aqui, tanto eu, quanto a Luísa, quanto a Luíse, a gente identificou alguns sintomas, né? Vários, na verdade, sintomas mostrando que a gente já passou por algum tipo de burnout, né? Então, provavelmente vocês que estão escutando a gente, estão acompanhando a gente hoje aqui, também já passaram por isso e às vezes nem sabem que passaram por isso, né? Então, conversando com alguns amigos, com alguns parceiros de trabalho, a gente percebeu que essa história do burnout é uma doença moderna que está aí, muito mais presente na vida das pessoas, nas organizações, mais do que a gente imagina. Né? Então, por isso, né, por esse espanto, eu fiquei muito surpresa quando a gente começou a identificar, né, que isso estava presente nas nossas vidas. E aí, para ajudar a gente a responder algumas perguntas e encontrar algumas soluções, possíveis soluções, convidamos hoje uma pessoa muito especial, que é a Solange Perpin, para ajudar a gente a identificar alguns sintomas e a dar algumas dicas de como sair disso, né? Então, eu vou, então, apresentar e dar boas-vindas à Solange, que é a Solange Perpin, que é brasiliense, nascida na década de 60, viu a capital crescer. É escritora desde a adolescência, é artista amadora, tornou-se mãe e empreendedora aos 33. É apaixonada pelo conhecimento aplicado à saúde mental, especialmente em técnicas que ajudam na diminuição do sofrimento cotidiano existencial e na ampliação da conexão afetiva humana. Tem formação multidisciplinar com estudos contínuos na área de bioética, comunicação, psicologia, neurociência, artes, semiótica, cultura, literatura, filosofia e educação. Tem uma longa jornada aí para contar para a gente. É criadora do Ateliê Expressivo Ato Contexto, em 2004. Atua como terapeuta individual, de grupos e de casais. É analista biográfica e de construção narrativa do pensamento. Além de ser facilitadora de terapias expressivas, oferece oficinas de escrita, processo criativo, mindfulness, soul collage e outras. Então, muitas coisas aí que a Solange nos oferece. Então, eu agradeço muito a sua presença, Solange. Que bom que você está aqui com a gente hoje, seja bem-vinda. E aí eu vou passar para você dar um oi, boas-vindas aí também para o nosso público, e uma boa tarde para o pessoal, e já começar a contar para a gente e para o nosso público o que é o burnout. Boa tarde, Marina. Boa tarde quem chegou aqui para assistir a gente. E muito obrigada pelo convite, antes de mais nada, porque é um tema muito importante e acho que a Mirá está sempre conectada com esses temas humanos e importantes de conexões para as organizações e para a vida das pessoas, né? E o burnout, ele mais falado, não que não acontecesse antes, mas, de fato, em janeiro desse ano, que começou a OMS incluir o burnout como uma doença ocupacional, como um problema que não é mais responsabilidade do trabalhador, e sim responsabilidade do empregador. Então, o que acontecia antes é que o burnout, que o burn é queimar e o out é externo, então é como se a pessoa estivesse se queimando exausta, porque é uma doença de estresse crônico vindo do ambiente profissional. E o que é o estresse? A física explica, né? O estresse é aquela tensão, até o metal, ouro, qualquer material que é exposto a muita tensão sofre um estresse. E o ser humano, idem, né? Tudo que tensiona demais, que leva ele a ultrapassar limites possíveis, cria uma exaustão. Então, o burnout é um esgotamento profissional. Esse seria um conceito, assim, resumindo muito, é o esgotamento profissional causado por um estresse que veio de um ambiente de trabalho, ou seja,
ele vem da profissão, ele vem do exercício profissional. Porque às vezes as pessoas podem confundir o burnout com uma depressão. Não, o burnout é antes disso. A depressão pode sim ser uma consequência de um burnout. Então, a gente precisa distinguir um pouquinho o que seria o burnout, diferentemente de outras doenças da saúde mental, né? Doenças ou transtornos psíquicos. Então, acho que isso é uma coisa para deixar bem claro, que o burnout é ocupacional, é uma doença que vem da ocupação, do trabalho, seja como empresário, seja como empregado, autônomo, não importa o tipo de relação profissional, mas a causa vem desse trabalho. Então, ela é uma síndrome que tem ela é multidimensional. Vários fatores vão desencadear, causar essa síndrome chamada de burnout. Então, Certo. como eu disse, é antigo, só que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu e colocou no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a revisão número 11, o CID-11, colocou o burnout como uma doença. Então, hoje, as pessoas podem se tratar dessa síndrome causada pelas relações profissionais. Então, hoje, os empregadores têm muito mais responsabilidade do que antes, porque antes colocava, problema do trabalhador, ele que é estressado. Não, não é bem assim. Sim. E que curioso, né? Que interessante a gente perceber que existe uma doença, uma síndrome, como você falou, que está diretamente relacionada às condições de trabalho, né? Então, do mundo moderno, a gente está o tempo inteiro hoje com todo mundo que você conversa, você escuta, né? Estou muito na correria, estou na correria do trabalho, está muito corrido, está muito intenso, está muito puxado, né? Que tem a ver com essa vida moderna que a gente tem levado, né? E as ferramentas de comunicação, acho que, por um lado, elas trazem muitos benefícios, melhoram na nossa qualidade de comunicação, mas, ao mesmo tempo, acelera muito, né, todos os processos, com os aplicativos, com essas ferramentas, tudo é muito mais instantâneo. Então, fiquei pensando nisso, do mundo moderno ligado ao trabalho, né? E aí, eu queria te perguntar, assim, como a gente aqui na Mirá teve esse processo de perceber alguns cansaços, algumas exaustões e confusões mentais que a gente tinha, aí a gente identificou isso depois, né, como a possibilidade de burnout. Quais são esses sintomas? O que você poderia dizer para a gente, assim, como identificar que está entrando num burnout, por exemplo? Tá. Uma das coisas que são importantes da gente imaginar para ajudar também a fixar esse conceito, né? A letra E, emprego, excesso de trabalho, estresse constante, esgotamento físico, exaustão mental. Então, tem umas palavrinhas aí que ajudam a gente a pensar se está com burnout, né? Estou esgotada, estou estressada, estou me sentindo sem ânimo. Então, a gente pode dividir os sintomas, né, em físicos e também psicológicos. Os sintomas físicos seriam mais ou menos tontura, taquicardia, alteração da pressão arterial, alterações no apetite. Tem pessoas que vão comer muito, tem pessoas que vão parar de comer. Dores musculares, aquelas dores no corpo, a pessoa está sempre com uma dor no corpo, uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma dor nas pernas, ou cada pessoa é uma, né? Mas as dores musculares fazem parte dos sintomas, problemas intestinais, ou uma prisão de ventre, ou uma diarreia. Então, o corpo se modifica, o corpo começa a apresentar um cansaço, um desânimo físico. E da parte psicológica, tem o nervosismo, a ansiedade, o desânimo, como eu já falei, o humor oscila, as pessoas às vezes ficam mais irritadas, mais mal-humoradas, cínicas, ficam ironizando tudo, porque elas estão num estado de irritação e aí não conseguem mais ter um diálogo
equilibrado, né? A pessoa começa a se alterar do ponto de vista emocional e isso vai começar a afetar as relações, afetar a comunicação, afetar o comportamento, afetar como a pessoa se posiciona. Sono demais ou insônia, pensamentos negativos, pensamento de desvalia, ai, sou um fracassado, não consigo fazer nada direito, não nasci para isso, eu não presto. Começa a ter uma série de inseguranças que são geradas por essa exaustão, então a pessoa começa a se sentir menos, né? Uma menos-valia, que gera um grande sofrimento, uma grande angústia. Seria mais ou menos esses os sintomas iniciais apresentados. Mas, como eu disse, o primeiro é esgotamento, é estresse, é irritação, a pessoa começa a não ter uma tranquilidade. E na hora quando ela Uhum. pensa em trabalho, ela quer se afastar, não quer ir trabalhar, começa a ter um isolamento. Um lugar que a Uhum. pessoa não quer estar. Aquela coisa assim, tipo Garfield, né? Ai, segunda-feira, a pessoa não, ela corre da segunda-feira porque ela vai recomeçar toda uma rotina de exaustão, né? Então, isso seria um sintoma bem clássico, vamos dizer, do burnout. Sim, legal. E, assim, pensando também nos sintomas, né, eu já identifiquei, assim, vários do que você falou, que eu já senti por aqui, que acho que as meninas também já sentiram por aqui. E aí, uma coisa que eu fiquei muito surpresa lendo sobre isso é que eu realmente, não sei, quando isso surgiu, essa história de começar a ouvir sobre burnout, para mim era algo que estava, assim, muito distante, que era algo que, por exemplo, um líder de uma grande organização, uma grande corporação, né, né, um presidente de uma grande instituição poderia vivenciar. E aí eu me percebendo nesse lugar, não, eu tenho uma pequena empresa, né, somos 3 sócios, a gente está, né, se desenvolvendo, então é uma pequena organização e isso, então isso foi uma surpresa muito grande. E aí, então, nesse sentido, eu queria fazer essa ponte, perguntar para você como que, se você percebe algum padrão de perfil de pessoas, né, que passam por isso e tem algum padrão, assim, de área de atuação, né, o Tá. comportamento onde o burnout é mais presente. Sim. Como o burnout vem sendo estudado e pesquisado por especialistas, médicos, né, psiquiatras e pessoas das áreas das ciências, descobriu-se que algumas profissões acabam sendo mais propícias ao burnout. Por quê? Por causa das condições de trabalho, né? Por exemplo, os médicos, jornalistas, bancários, professores, bombeiros, policiais, enfermeiro, pessoal da saúde. E por quê? Qual o perfil? O que essas pessoas, né, esses profissionais, teriam em comum? Em comum, eles têm o risco profissional, né? Então, um bombeiro corre risco, um professor, às vezes o ambiente que ele trabalha também é de violência, baixos salários, condições inadequadas de trabalho. Às vezes você, por exemplo, médicos de UTI e até da saúde pública, não só da saúde pública, da particular também, às vezes falta o material, às vezes a pessoa não tem material para trabalhar, então isso gera um estresse muito grande. Como é que aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem vai fazer o trabalho dele se ele não tem condições, se não tem o material, se o material está faltando, né? Jornalistas, como a gente viu aí, agora teve a morte lá na Amazônia, acho que ele era um jornalista, né, fazendo um livro, uma pesquisa, é assassinado porque está pesquisando algo que, que o sistema não quer que seja dito. Então, jornalistas em guerra. Esse ambiente é muito desfavorável para exercer a profissão. Então, um fator que a gente precisa muito observar em relação ao burnout é o ambiente. Então, esse ambiente de trabalho é perigoso, é insalubre, é violento, tem condições, não tem condições. Por exemplo, se a pessoa trabalha em pé o dia inteiro, um vendedor, e a loja, eu já ouvi falar isso, né? Que às vezes tem lojas que você tem que bater metas e não pode se sentar e tem que ficar em pé o dia inteiro.
Isso é um ambiente desfavorável. A pessoa é uma pessoa. Como é que ela vai ficar 6 horas em pé direto, 8 horas? Então, quando o empregador não dá condições ambientais físicas, ele já está começando a gerar um ambiente propício ao burnout. Outra coisa, é pressão. Então, por exemplo, metas impossíveis. Tem que vender X coisas por dia, por mês. Precisa atender 30 pacientes a cada e com a consulta de 10 minutos. Precisa entregar matérias de jornalistas em tal deadline. O empreendedor, é preciso conseguir caixa para poder a empresa continuar sobrevivendo e eu tenho que vender tanto ou produzir tanto de serviço. Então, a pressão em relação aos resultados, em relação aos objetivos profissionais, é uma outra condicionante muito importante. Então, a gente tem aí o ambiente físico, tem a questão da pressão, das metas, né? A competição. Hoje em dia, a gente sabe, e você até trouxe bem sobre a comunicação, que tem estreitado muito o mundo, né? Então, você vê como funciona ali no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, e qual mercado eu vou atingir, quanto eu preciso para estar no mercado sendo competitivo e conseguir o meu cliente. Então, esse ambiente também externo, de pressão competitiva, como eu vou me posicionar no mercado, será que vai ter cliente para mim? Será que eu vou conseguir os resultados que a minha empresa precisa? Eu digo isso para o pequeno empresário, para o médio, para o grande, não importa. Claro que tem empresas que têm muito mais condições, vamos pensar numa multinacional que esteja com caixa ótimo, vamos pegar aí, né? Facebook. Será que ele tem problema de caixa? Acho que não, né? Então, ele vai ter muito menos pressão, porque ele está bem competitivo no mercado, ele é líder competitivo. Agora, as outras pequenas empresas que querem competir com o Facebook, como elas vão fazer? Então, isso que a gente precisa pensar desse mundo hoje tecnológico, globalizado, competitivo, que todo mundo querendo um lugar no mercado, mas será que eu tenho condições de competir com esses grandes, ou até com os meus médios, os competidores, as empresas que competem comigo diretamente? Então, isso também é um gerador de estresse. Eu fico o tempo inteiro buscando estratégias, tentando pensar como resolver, e isso diminui o tempo. Então, um outro fator muito importante para a gente pensar no perfil do profissional, que é mais atingido pelo burnout, é o tempo, a sobrecarga de trabalho. Então, se uma pessoa trabalha 6 horas e consegue ter tempo para ela praticar uma atividade física, ter um lazer, encontrar com os amigos, com a família, ela é menos propícia a ter esse estresse profissional. Agora, aquela que precisa trabalhar 12 horas, 8, 10, 12, 15 horas por dia, sábado, domingo, ela vai ter burnout, porque ela tem uma sobrecarga de trabalho e o tempo que ela tem para cuidar de si mesma é muito pequeno. Então, esse seria um outro fator, né, da vida empresarial, profissional, que afeta muito. Uma outra coisa tem a ver também com as categorias que lidam com pessoas. E isso é interessante a gente entender. Por quê? Porque tem um cuidado, né? Então, os cuidadores ou empresas que cuidam de relações ou de pessoas vão ter um estresse maior por causa da responsabilidade. Então, a gente falou de ambiente, a gente falou sobre metas, a gente falou sobre pressão, e agora vem essa outra condicionante. A gente falou sobre sobrecarga e a outra condicionante é responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, porque a minha atitude afeta o outro, isso pode ser também um desencadeador. Então, o médico que a gente estava falando, ele tem várias condicionantes. O ambiente, às vezes, é tenso, ele não tem tempo para atender com qualidade o paciente, tem que atender não sei quantos pacientes ao mesmo tempo. Ele cuida de pessoas, então, se ele tiver um erro médico, afeta a saúde, a pessoa pode morrer. Então, tem profissões que vão
ter várias dessas variáveis unidas, e isso aumenta muito a possibilidade. Então, lidar com pessoas, cuidar de pessoas, lidar com o outro, para quem tem responsabilidade, né, Marina? Vamos deixar claro que nem todo mundo que lida com pessoas se sente responsável. A gente não está falando Sim. dessas pessoas, a gente está falando daquelas que são verdadeiramente humanas, preocupadas e são Sim. responsáveis, sim, pelo que fazem, né? Então, a responsabilidade, o excesso de responsabilidade pode deixar também a pessoa propícia. E Sim. um outro para terminar um pouquinho essa parte, seria o perfil também desse profissional. Se ele é centralizador, se ele é perfeccionista, se ele é idealista. Então, tem algumas características que podem também favorecer. Mas lembrando, só pelas características da personalidade, não é burnout. O burnout Sim. é tudo carga, perfeccionismo, como é que fala? Responsabilidade. É mais ou Sim. menos por aí. Tudo isso. É muito legal, e fiquei pensando aqui, né, comentando sobre tudo isso, percebo que as pequenas e médias organizações, pensando, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade da Mirar, né, Sim, que a fala. gente tem, então, uma grande responsabilidade de gerir, então, a nossa própria organização. Então, a gente cuida da parte da comunicação, do financeiro, do atendimento, prospecção, além, que é toda a gestão, né, que tudo que precisa ser feito para gerir uma organização, além de trabalhar na criatividade, no desenvolvimento criativo, no desenvolvimento das metodologias, né, que é exatamente para, de fato, a gente conseguir, a gente oferecer o serviço que a gente quer oferecer. Então, me parece assim contrastante o que eu pensava, né, de que o burnout ele afeta as pessoas que são grandes lideranças de grandes corporações. Não, me parece até que nas pequenas e médias organizações, onde as pessoas precisam se fazer de tudo, né, e estar Isso. diariamente comprometida com o desenvolvimento daquela organização, tem uma responsabilidade muito grande, que não é assim um trabalho que tem uma rotina estável, né? Não é um trabalho que começa às 8 e termina às 18, então a gente, quem tem, acho que geralmente as pessoas que têm essa carreira autônoma, né, tem essa responsabilidade mais, uma sobrecarga e uma responsabilidade mais constante, eu acho, na vida, né, porque não é sair do trabalho e ir para casa e desconectar totalmente. Às vezes a gente está tão envolvido e realmente porta, né, quer fazer um bem feito, o chuveiro pensando naquilo, no projeto, né, na reunião seguinte. Então, tudo isso, o tempo se acumulando, é muito propício, né, para gerar algo Isso, desse tipo. isso que você está falando, Marina, só abrindo um parênteses, é muito relacionado com as mudanças das relações de trabalho. Então, se a gente pensar, né, que na era pós-industrial e com o avanço desse modelo de capitalismo, Sim. as pessoas perderam empregos porque mudou o tipo também de trabalho. A chegada, vamos supor, de várias tecnologias que foram substituindo algumas pessoas em algumas tarefas, fez com que o ser humano, né, os indivíduos tivessem que se virar e criar sua fonte de renda. Então, cresce também, porque se antes, penso aqui na década da época da minha mãe, o que era o ideal profissional? Ter um emprego num banco, ou trabalhar no comércio, você tinha ali um modelo de carreira que você entrava e ia para aquela carreira e tinha até um plano de carreira, vamos dizer. Você entrava como office boy, virava caixa, virava gerente, virava diretor. E as relações mudaram com as novas tecnologias. Hoje, não existe mais uma carreira a ser seguida nas empresas. Algumas sim, mas, em geral,
cada um tem que se virar. Hoje tem muito essa possibilidade, como você disse, do pequeno empresário, do autônomo, do freelancer, até Uhum. porque as empresas, hoje em dia, várias, querem só o pessoa jurídica, o tal do PJ, então as pessoas têm que fazer a gestão do seu plano de saúde, das suas condições de trabalho, de Exatamente. tudo, né? Não é mais o empregador que te oferece. Você tem que criar uma infraestrutura. Assim como depois da pandemia veio a questão, ou na pandemia, aliás, a questão do home office. Então, os profissionais tiveram que criar escritórios dentro de casa para trabalhar, né? Ter um bom computador, mudar o computador, ter uma internet, o microfone, uma série de instrumentos para que ele conseguisse trabalhar. Mas não foi o Sim. empregador que deu, né? Foi ele que teve que criar e administrar a rotina dele dentro de casa, o horário misturado, tem que levar filho na escola, mas tem que trabalhar, porque antes a rotina era um pouco mais delimitada e clara, né? Você sai tal hora, faz tal coisa, e tem intervalo para o almoço, e não, e de repente as rotinas ficaram todas híbridas, de vida profissional com vida pessoal, familiar, e isso também trouxe muito estresse profissional. Então, a gente precisa Uhum. entender que a mudança no mundo, a mudança que estamos passando na humanidade trouxe uma atenção para essas relações de trabalho, porque se a gente for pensar, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu ia ao banco, o caixa fazia tudo. Hoje em dia, eu tenho que imprimir, procurar o meu boleto, entrar no site, achar o boleto, fazer conectar no banco, fazer a transferência, depois, se brincar, comprovar que paguei. Então, hoje a gente é muito mais sobrecarregado, inclusive da vida cidadã. Então, hoje a gente tem a vida cidadã, que é a gente que administra. Na época da minha mãe, o Uhum. imposto de renda Sim. chegava o formulário pelo correio. Então, hoje não, hoje você que busca o seu formulário onde ele estiver Precisa disponível, baixar o aplicativo, precisa baixar o ter a ferramenta aplicativo. tecnológica. Então, hoje a gente tem uma gestão de vida cidadã, que é nós que fazemos. Uma gestão de vida familiar, de vida profissional, então ficou tudo tipo, você tem que ser a pessoa gestora de todas as áreas da sua vida, não tem ninguém facilitando mais a área. E quando você fala sobre pequena empresa, porque, né, os trabalhos, por causa das novas tecnologias, a economia criativa, a Uhum. responsabilidade social, a preocupação com o meio ambiente, tem trazido novas profissões e pessoas que querem realmente ver um mundo melhor estão tentando entrar nesse mercado de uma vida melhor, de um mundo melhor, com um propósito, né, Isso. com os valores, tipo, poxa, eu quero um mundo melhor. Então, se não tem uma empresa que faça isso, deixa eu criar esse lugar, né? Eu acho que você falou um pouco Exato. sobre isso, né, Marina? Exatamente, já era o ponto que eu estava pensando aqui em trazer para você. Então, a gente vivendo num mundo em que é possível a gente escolher a nossa carreira, não precisa mais escolher entre direito, medicina ou engenharia, Isso, né? A gente pode, então, entender o nosso propósito e escolher quem tem esse privilégio, claro, né? De claro, escolher claro. trabalhar alinhado com o seu propósito. E aí eu lembrei, querendo fazer um link com a live que a gente fez 2 semanas atrás também aqui, a gente falou sobre propósito. Encontrei o meu propósito, mas ainda não estou feliz. Então, a gente trouxe, né, o porquê, algumas ideias nesse sentido, e Uhum. aí me veio isso, assim. Então, as pessoas que buscam trabalhar com extremamente apaixonadas, né, com o que acreditam, sendo ativistas ou alinhadas com o seu propósito, né, geralmente também são pessoas que, em algum momento, elas vão se sentir extremamente sobrecarregadas, né, vai faltar tempo, vai faltar energia, vai faltar dinheiro, muitas vezes essas três coisas de uma vez, né, porque nem sempre o que a gente faz de acordo com os nossos valores, pelos nossos propósitos, ou com o que a gente acredita, é exatamente aquela coisa que vai dar um retorno financeiro satisfatório, né? Então, isso também é um fator que você trouxe da pressão, da responsabilidade, né? Uhum. Então, vendo que me parece que tem essa correlação, né, entre quem trabalha pelo seu propósito,
muitas vezes tem alguns desses sintomas, ou pode vir a ter um burnout, né? Me parece que tem uma correlação, assim. E aí, também tem até um comentário aqui, então parece, da Maria participando aqui na nossa live, o burnout cresceu em paralelo com o aumento do empreendedorismo. Acho que se a gente pensar, né, um pouco disso, do que você estava trazendo, e também um pouco do trabalhar pelo propósito. Então, viro empreendedora, né, escolho ter o meu próprio negócio para empreender fazendo aquilo que eu acredito. Então, parece que tem essa correlação, né? Vamos pensar o seguinte, né? Tentando ilustrar ou clarear um pouquinho, falando sobre esse comentário aí da nossa... Qual o nome dela? Maria Da Maria. Palhares, é a minha mãe, participando da nossa Olha, live. bem-vinda, Maria. Então, vamos lá. Maria, o que diferenciaria seria o seguinte: imagina um alto executivo de uma empresa que tem sobre o dinheiro, a gestão, tem um diretor administrativo resolvendo a parte de logística, ele tem um conselho administrativo que se reúne com ele para dar ideias, ele tem uma sala enorme com ar-condicionado, uma poltrona super confortável, mora bem, tem avião para deslocamento, não enfrenta trânsito. Será que, com todas essas características, ele divide responsabilidades, ele tem um ambiente de trabalho propício, será que ele é mais propício ao burnout do que um microempresário que trabalha sozinho, ou no máximo em duplo, ou em trio, como as meninas? Não tem, todo mundo faz tudo, faz a gestão administrativa, a gestão logística, a gestão tecnológica, resolve todos os problemas sozinho, enfrenta trânsito, o dinheiro não entra porque às vezes o mercado está em baixa, está difícil, como após pandemia, ou a pandemia que quebrou muito o microempresário, comerciante, porque não tinha dinheiro circulando, então a pessoa não sabe se vai pagar o aluguel, se vai alimentar o filho. Então, as condições de trabalho são muito precárias. Então, o microempresário ele tem condições de trabalho precária. O dinheiro não está certo, certo que eu quero dizer, não vem todo mês, muitas vezes. Ele administra todos os problemas sozinho, não tem como delegar, muitas vezes, para outras pessoas. Então, ele tem objetivos difíceis de alcançar, um ambiente precário de trabalho, às vezes é uma salinha, ele ali, o computador, às vezes em casa. Tem empresários que trabalham em casa, a empresa é muito mais virtual do que física. Tem a questão da competitividade, tem outros tantos empresários tentando a mesma coisa que ele. Então, claro que o ambiente é muito mais precário. Não que um grande empresário não possa ter burnout, mas vai ser mais difícil se ele tiver as condições de trabalho muito mais estáveis, condições boas, do que uma outra pessoa que não tem essas condições tão boas assim. E, quando a gente é pequeno, a gente ainda não tem, né? Equipe, a gente ainda não tem como delegar muita coisa, porque não tem condições de pagar uma pessoa. Então, quando a empresa vai crescendo, a pessoa vai conseguindo, muitas vezes, criar condições melhores de trabalho. Então, por isso que o burnout atinge muitos microempresários. E imagina as mulheres, né? Que também eu acho que é um ponto importante da gente falar. A mulher se torna mãe. Eu me tornei empresária aos 33 anos, que foi, né, junto com o nascimento da minha filha, porque eu queria exercer a maternidade, dando um cuidado à minha filha, participando do crescimento da minha filha. E eu vi que não seria possível eu trabalhar e ter uma vida pessoal do jeito que eu gostaria. Então, ali começa uma escolha, né? O que eu preciso fazer? Então, essa também é uma angústia que muitas mulheres vivem. Não são todas as mulheres que têm o mesmo privilégio que eu tive. Quantas mulheres, né, de comunidade trabalham fora e não tem nem com quem deixar o filho fica sozinho, a pessoa pega um ônibus, não sei quantas horas de trabalho, e volta sei lá que hora e nem dorme. Então,
são escolhas muitas vezes difíceis para as mulheres, porque as mulheres têm dupla jornada. Existe uma jornada Tripla. muito pesada, tripla, quádrupla, não sei nem dizer quanto, Marina. Porque, como eu disse antes, a gestão da cidadania, a gestão da casa, do filho. E Sim. agora que os pais estão começando a chegar dentro de casa para Assumindo assumir a esse responsabilidade, papel. Sim, que não é exatamente. ajuda, vamos deixar claro, não é ajuda, é É, responsabilidade. Então, a mulher sempre teve muito mais responsabilidades. sim. E esse excesso de responsabilidade causa, né, esse desgaste. Olha só, bem conectado com uma pergunta aqui que acabou de chegar, eu vou trazer para a gente aproveitar. Então, a Paty perguntou como administrar melhor o tempo e confiar responsabilidades, já que temos que gerir tantas coisas. Temos que aprender a priorizar o nosso gasto de energia. Então, é isso, a gente tem, falando de mulheres com triplas jornadas, quádruplas jornadas, quem é autônomo tem que gerir o tempo, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho. Então, nossa, um desafio, assim, até que ponto a gente consegue, como a gente consegue, né, priorizar as coisas, organizar as tarefas, e tem coisas que precisa delegar também, né, acho que, na verdade, é bem importante aprender a delegar, né, o que é Sim. possível. Nesse Então, sentido, Paty, vou comentar um pouquinho aí. Você falou de uma coisa fundamental nos dias de hoje, que é tempo. O que é vida? Vida é o tempo que você tem. Vida é a energia que você tem. Isso é vida. Né? E se vida é tempo, e se dividir o tempo em 24 horas, a sua vida tem 24 horas cada dia para você administrar. Quando a gente tem autoconhecimento, eu sou terapeuta e costumo falar muito isso para quem eu atendo meus clientes, né? O que realmente é importante para você neste momento, nesta fase da vida? É um erro a gente achar que todas as fases da vida são iguais. As necessidades de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um idoso são diferentes e a gente precisa ir adaptando a essas nossas necessidades. Então, o autoconhecimento seria a resposta para essa pergunta. A gente administra o tempo a partir do autoconhecimento, porque quando eu entendo quais são meus valores, as minhas prioridades, o que eu busco na vida, fazer melhores escolhas para o meu uhum, tempo. Claro, vamos aqui também ser realistas, tem pessoas que não têm essa possibilidade, vamos lembrar lá da pirâmide de Maslow, tem pessoas que estão buscando comida. Essa pessoa ela não tem sim, nem condição de avaliar o tempo. Ela prioridades. precisa, essa prioridade do tempo, ela precisa simplesmente de ir atrás de comida. Então, a gente está falando de pessoas também que já atingiram um degrau em que a sobrevivência não é Uma preocupação diária, uma constante. preocupação diária constante, porque essa pessoa ela já está Uhum. num estresse e possivelmente em burnout, sem saber que está, porque as condições de trabalho são precárias, com certeza, para essas pessoas. Uhum. Essa é muito fundamental. Essa questão do tempo tem sido um ponto de reflexão assim constante, né? Acho que na vida de todo mundo, e aqui na Mirage a gente falou bastante até sobre isso numa live anterior também, porque como a gente consegue dedicar o nosso tempo para o nosso trabalho, para a nossa organização, de forma que a gente também tenha tempo para o nosso autocuidado, para simplesmente uma leitura, para aprender, estudar outras coisas, para ter também os tempos, né, de lazer, de ócio criativo, que tem ficado cada vez mais raro, né? Sim. Então, acho que a gente depois vai ter que pensar num outro momento para conversar também sobre especificamente o tempo, mas para a gente Sim. que trabalha, né, no formato, nesse espaço virtual de trabalho, que tem sido cada vez mais comum e mais habitual para as pessoas, né, desde a pandemia,
A gente tem identificado, sabe, algumas ferramentas, o que é possível a gente fazer de forma mais simples, o que dá para a gente, então, pedir ajuda, delegar para uma outra pessoa, o que de fato precisa ser eu que tenho que fazer, né? Então, organizar uma rotina também é muito, muito interessante, assim, a gente organizar uma rotina semanal do que eu preciso fazer essa semana, né, assim, de tarefas da empresa e tarefas, né, pessoais, colocar limites, a gente falou um pouquinho sobre isso também, tem um videozinho aí sobre como colocar limites, e as necessidades individuais são diferentes, então, eu, Marina, tenho necessidades diferentes das minhas sócias, né, Luísa e Luíse, enfim, e deixar isso claro, acho que comunicar claramente, né, das necessidades e dos limites de cada um, e acho que isso tudo passa pelo autodesenvolvimento, o autoconhecimento, né, que você falou. Então, a gente se conhecer é fundamental para a gente conseguir lidar bem com as relações dentro da organização e conseguir, né, também gerir melhor, né, as relações, os projetos, enfim, dentro do todo do que é uma organização, né? A gente olha para a questão da comunicação, olha para a questão do indivíduo, do propósito da organização, das equipes, então, tudo isso para a gente conseguir buscar esse equilíbrio, uma busca do equilíbrio entre responsabilidade, tempo, né, e o propósito também. Sim, porque quando você é empregado de uma empresa, você vai lá no RH, no Recursos Humanos, e faz as suas colocações e fala, olha, as condições de trabalho estão assim, não tem feedback, não tem isso, você conversa com o seu chefe, você tira um atestado médico e o seu salário continua existindo. Então, tem algumas questões que, se você estiver com burnout, você vai lá resolver isso com a sua empresa, na justiça trabalhista, você tem na medicina do trabalho, você tem como se cuidar com respaldo e apoio empresarial, porque você é empregado. Agora, quando você é empreendedor, isso se torna mais difícil porque você não tem apoio. Você é o seu apoio, você é a pessoa que tem que se dar essas condições. Então, você é o RH, você é quem tem que ir no médico para ver como é que você está, né? Se esse trabalho está te sufocando, você tem que fazer terapia para buscar, não que os outros não precisem de terapia, eu acho que todo mundo no mundo precisa de terapia, porque autoconhecimento, Também é o que você acho. falou, é fundamental. Eu costumo dizer, matricula o filho na escola e na terapia, para poder ele crescer se conhecendo, vai facilitar muito a vida dele na frente, né? Quanto antes a gente começa, melhor. Então, Marina, isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes o que acontece com o empresário? E você falando um pouco da Mirá, me veio essa reflexão aqui, o imediatismo, quero crescer rápido, quero crescer agora, quero conseguir o resultado ontem. Então, existe às vezes um imediatismo de que tudo dê certo, e nessa fantasia de não analisar a realidade com as possibilidades reais e concretas, a gente se coloca metas impossíveis. E aí é nisso que a gente cria condições precárias e acaba tendo burnout. E então, só para a gente se situar também aqui no tempo, o tempo passa muito rápido nessa conversa, já são 5h49 e a nossa live tem 1 hora. A gente vai caminhando já aqui para o finalzinho dela. Então, gostaria de agradecer a presença da Solange, mas ela também acabou de cair novamente. Gostaria de agradecer a presença, então, das pessoas que passaram por aqui, que participaram, que deram um oi, que deixaram perguntas, comentários. Foi muito legal, foi essa primeira experiência de entrevista, né, nesse formato que a gente está fazendo aqui nas nossas lives. A Lu está aparecendo aí agora também. Bom, acho que é isso, acho que agradeço muito a presença da Solange, depois a gente pode conversar e agradecer pessoalmente para ela. E também vamos caminhando para o fechamento da nossa live, dizer para todo mundo que na quinta-feira da semana que vem a gente tem mais uma live às 17 horas no nosso Happy Hour da Mirá, e vocês vão ficar sabendo em breve qual que vai ser o tema, a gente vai divulgar. E é isso, esperamos cada vez mais conversar com mais pessoas e continuar interagindo.
Acho que é isso. Agradeço, pessoal, pela presença, a quem ainda está aqui com a gente, a Paty Gomes, que mandou perguntas, a Maria, a Raquel, Solange, a gente está agradecendo e fechando aqui a nossa live. Dá um tchauzinho assim visual para o pessoal. Muito obrigada pela sua presença, tá? Foi ótimo. Que bom que deu esse probleminha só no finalzinho. E nessa última pergunta das dicas de como sair num burnout, então fica como uma surpresa para o e-book que a gente vai disponibilizar em parceria. Tá bom? Obrigada, Solange. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal.